Galera, temos alguns pontos importantes aqui para tratar em relação da guerra na Ucrânia. Todo mundo viu que o bicho pegou lá nos Estados Unidos, na reunião entre o Vance, o Trump e o Zelensky. A Ucrânia acabou saindo de lá sem acordo nenhum com os Estados Unidos, nós já falamos sobre isso, e o Zelensky foi lá para os Estados Unidos justamente para isso, para fechar um acordo a princípio sobre as terras raras da Ucrânia, o quanto que eles iam entregar para os Estados Unidos, o quanto de apoio que voltaria, além do que seria pago, né? O Laranjão quer receber cerca de 350 bilhões, se eu não me engano, que foram emprestados, não dados nem doados, emprestados, já que ele quer de volta pelo governo do Sleep Biden, assim que ele chama o dorminhoco do Biden. Acontece que então o bicho pegou, o Zelensky volta sem nada ali de concreto, fechado, meio que foi em vão a sua viagem para os Estados Unidos. Aliás, não foi em vão, foi prejudicial, foi pior do que se fosse apenas em vão, né? Porque do outro lado do oceano tinha um ser humano com, como eu disse no outro canal, né, com um barrilzão desse tamanho de vodka, um potão de pipoca, assistindo feliz e sorridente, chamado Vladimir Putin. A discussão entre Zelensky e Trump foi boa somente para um ser humano, chamado Vladimir Putin, que estava lá tranquilão com seu pote de pipoca, sua garrafona de vodka, adorando, se deliciando com o que acontecia, e agora ele pensa, né, que a Ucrânia está sozinha. De fato, a Casa Branca deu uma nota oficial que até, enfim, segundo as ordens, o Zelensky está sozinho. Os Estados Unidos recuaram, não vão mais apoiar a Ucrânia até que o Zelensky peça desculpas e vá até os Estados Unidos de fato querendo a paz. Essa foi a nota oficial da Casa Branca. Acontece que a Europa, como já vinha tentando há um bom tempo, né, fazer a tal frente da liderança aí para apoiar a Ucrânia caso o Trump saísse, o momento chegou, né? Parece que a Europa está fazendo essa parte. Deixa eu só pedir para vocês rapidinho o like, a inscrição no canal, quem não for inscrito, aquele comentário, bom dia, boa tarde, valeu carequinha, o que vocês quiserem, né? Que ajuda aí o algoritmo e faz o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas, tá? Feito o nosso trato, o Zelensky mais do que depressa já viajou para o Reino Unido, já falou com o Starmer, o primeiro-ministro britânico, que prometeu ali, por sua vez, apoio pelo tempo que for necessário dos britânicos para os ucranianos. Ótimo ponto, então, aí para o Zelensky. O Starmer, o primeiro-ministro britânico, diz que o Reino Unido não vai abandonar a Ucrânia. Eles estarão do lado dos ucranianos o tempo que for necessário. Inclusive o Zelensky foi recebido ali com uma multidão nas ruas ali do Reino Unido. Perdão, o povo muito pé da vida com o Trump, questionando demais. E todo mundo ali, estamos com você, estamos com o Zelensky, estamos com os ucranianos. Ou seja, uma mensagem clara aí do Reino Unido dando apoio para a Ucrânia. Acontece que vários países da Europa vieram nessa linha. O Zelensky marcou aí uma reunião, aí um tour pela Europa. Aliás, ele já vinha fazendo isso, é de praxe, não há novidade aqui, né? Mas agora, mais do que nunca, uma ação como essa se faz necessária, né? Depois de que, meio que está óbvio, está clara ali o que aconteceu, a situação está clara. Os Estados Unidos, principal aliado da Ucrânia, sai de cena. Não é que ele vai ajudar o Putin, mas ele deixa a Ucrânia meio que por si só. E aí, mais do que nunca, agora é importante nessas viagens que o Zelensky sempre fez, é importante que ele faça com ainda mais frequência, né? Então, primeiro já foi o Reino Unido, Polônia já disse também que vai continuar apoio total. Macron também depois do incidente. Estou falando, pessoal, informações que vieram depois do incidente. Antes do que aconteceu, a discussão, todo mundo sabia que a Ucrânia tinha apoio total da Europa. Agora, teve um temor ali que as coisas se dividissem, alguns países caíssem para o lado do Trump, dos Estados Unidos, outros para o lado da Ucrânia, com países da Europa. Acontece, não vou ficar sem voz, né? Acho que não. Acontece que a maioria dos principais aliados da Ucrânia caíram justamente como deu a lógica, continuaram no lado da Ucrânia, né? Então, Macron já falou também que está com a Ucrânia, custe o que custar. Reino Unido, aí o Starmer falou que está com a Ucrânia, custe o que custar, o que é ótimo
para os ucranianos continuarem aí usando os Storm Shadows, né, britânicos, contra os russos. Polônia, obviamente por até questões ali geográficas, já diz também ali depois da discussão que vai continuar. Então, parece que tudo aquilo que a gente vem conversando já desde o início do ano, né, parece que todo mundo já vem prevendo que a coisa ia desandar. E de fato, desandou, né? Na primeira viagem, o primeiro encontro entre o Zelensky ali oficial e o Trump depois de eleito, a coisa desandou de vez, né? E o Zelensky acaba perdendo o apoio dos Estados Unidos. Acontece que a Europa parece que vai fazer então à frente. É bem verdade que o Trump falou da discussão ali, olha, então quer dizer que vocês são bravos, né? Mas sem o nosso equipamento, seriam bravos mesmo? Será que aguentariam? Ou perderiam a guerra em 3 semanas? Até o Zelensky foi irritado, falou, tá, Trump, eu ouvi isso já, não é 3 semanas não, 3 dias. O Putin falou isso pra mim já, tá bom. Então, será? Né? Jogou no ar aí o Trump. E aí, a Europa não vai deixar a Ucrânia sozinha. A Ucrânia não estará sozinha, terá, como já está sendo confirmado, o apoio da maioria dos principais aliados europeus para os ucranianos. Isso é ótimo, isso é muito bom. Então, a Europa vem mostrando aí o que já vem ensaiando desde o início do ano. Reino Unido, Polônia, Alemanha, França vão fazer uma frente aí, uma espécie de liderança substituta à liderança do Donald Trump, dos Estados Unidos, para a Ucrânia continuar fazendo a vez dos Estados Unidos. Embora o Trump afirme aí que ele entregou muito mais que toda a Europa para a Ucrânia, que a Europa meio que ficou dormindo e que a Europa emprestou e vai ter de volta, ele não, que não é verdade, o próprio Macron falou. Não é verdade, Laranjão. Aliás, o Macron corrige ele ao vivo também, né? Coisa dá uma desandadinha ali, mas não foi tanto quanto o Zelensky e o Trump. Então, o Macron falou, não, 60% nós doamos, 40% vamos receber de volta. Aí foi empréstimo, então não sei como é que a Ucrânia vai pagar, mas foi empréstimo. Se vão querer terras raras também, como o Laranjão, aí é outra história. O fato é que a Europa está fazendo a frente a vez do Trump, dos Estados Unidos para a Ucrânia, o que é extremamente importante nesse momento, porque isso foi muito ruim. Essa discussão foi horrível para o Zelensky, foi horrível para os ucranianos. O Trump abandonar nesse momento foi horrível, mas todo mundo viu o que aconteceu, não tinha o que fazer, né? Até os Estados Unidos ficaram divididos, tá? A própria porta-voz do Trump, a Karoline Leavitt, disse que não concordava com o próximo passo que o Trump estava a dar, que era abandonar a Ucrânia, mas que ela viu o que aconteceu, que realmente foi um desrespeito, enfim, aí obviamente ela tem que defender o patrão dela, né, e o país dela, mas então dividir um pouco o país. Eu tenho alguns amigos americanos que também vejo no Instagram ali o povo xingando o Trump, então ficou bem dividido a situação, e alguns elogiando, enfim, gostaram, outros não, o Trump, o Vance. Então a coisa foi ruim, né, a reunião foi ruim, a primeira reunião, porém a Europa parece que está fazendo aí o que prometeu, tá, e vai sim fazer a frente. Então o Zelensky já foi para o Reino Unido, tem algumas reuniões marcadas aí, passa por alguns países da Europa, parece que Polônia também, enfim, e vai, agora ele quer concreto, agora ele tem que ver o que foi prometido concreto ali, palpável, porque a coisa azedou, né? Não é mais o momento de prometer nada, e sim de fazer. Tá aí, queria só trazer esse update para vocês, parece que a Europa não vai mesmo deixar a Ucrânia na mão, que é muito bom, né? Momento mais importante. Obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu.